A entrevista de hoje aqui do Papo Antagonista é com um dos fundadores do MBL, presidente do partido Missão, Renan Santos. Ô Renan, eu fui ao festival do MBL, nós já falamos, eu falei disso aqui, o Wilsinho Pedroso também falou do festival. Você está no meio de uma transição entre um movimento e um partido sem fundo eleitoral. O que vai ser a eleição do Missão esse ano? Já estão me corrigindo que não é uma missão, é a missão. Como é que fala? É menino, é menina ou é menine o seu partido? Menina. É menina, é uma oncinha. A missão. Então, o que você vai fazer na eleição desse ano, Renan, sem fundo partidário, na prática? Igual no processo de montagem do partido, a gente vai compensar a ausência de recursos com tecnologia, trabalho e militância. Então, naturalmente, a gente sabe que o modelo eleitoral brasileiro, em termos clássicos, né, se a gente vai falar modelo de eleição como os caras do Centrão usam, eles usam muito dinheiro, esse dinheiro é usado para comprar apoios, lideranças que eles chamam, às vezes é um pastor que você compra, às vezes vai ser até um cantor, tem uns caras que compram um cantor, mas você compra líderes comunitários em geral, e aí esses caras vão militar por você e você, né, vai amealhando os votos com eles. Esse não será, nunca foi, na verdade, nosso modelo. É um modelo de ativação de pessoas que acreditam nas causas, e aí a gente tem que construir uma espécie de um exército de candidatos. A gente está falando de quase coisa de 2.000 candidatos, né, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual, e aí treinar as pessoas, oferecer instrumentos de tecnologia que elas possam se gestionar em termos de campanha sem gastar muito, né? Então ter, por exemplo, uma contabilidade boa à disposição, automatizada, um jurídico automatizado, uma espécie de um funil de conversão, um CRM toda à disposição, e aí ter esses instrumentos de tecnologia com muita inteligência aplicada, que vai compensar a ausência desse dinheiro bruto. Então, ir para uma eleição sem dinheiro, que é o caso, só através de muita inteligência e muito trabalho, e, enfim, a gente vai virar várias noites e vai virar o ano trabalhando nisso. Agora, Renan, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, porque é o assunto da hora. E a história do Beraldo? Como é que você ficou sabendo? Qual é a posição do MBL? Tem muita gente comentando que ele se orgulhava de ser um dos maiores doadores do Missão. Isso tem alguma coisa a ver? Como é que vocês estão lidando? O que você tem para dizer sobre isso? Eu fico muito chateado com o que aconteceu com o Beraldo. O Beraldo não apenas é um quadro nosso, uma pessoa que já participou das eleições de 2022 com a gente, mas ele era um amigo. Uma vez eu já comentei também que o Beraldo é um dos maiores doadores de pessoa física. Na verdade, só pessoas físicas podem doar, né? Mas eu coloco doações de pessoa física como uma das fontes de entrada de recursos para o partido Missão, e existem também a venda de produto, que foi, de longe, a principal fonte de recursos para a Missão. Não só a venda do livro amarelo, que dá coisa de 50%, só o livro amarelo dos recursos que entraram, mas de produtos e as doações pequenininhas. Mas de pessoa física, o Beraldo foi um dos maiores doadores, sim. E pra gente isso foi extremamente triste, foi extremamente chateante. Naturalmente a gente sabia que ele trabalhava com refinaria, trabalhava com petróleo. Ele sempre foi um cara que trabalhava nessa área de óleo e gás, na área de recuperação de empresas. Sabia, assim, de maneira, vamos dizer, meio solta. Ok, tem a empresa dele, que ele trabalhava nos Estados Unidos, que é uma, eu nem sei o nome da refinaria em si, mas é uma refinaria nos Estados Unidos. E sabia de maneira solta dessa empresa aí do Brasil, essa Refit, que foi alvo recentemente dessas investigações. Eu volto a colocar investigações corretas sobre ele. Ele, no caso, a empresa, não o Beraldo. Aí, quando houve a operação, a gente ficou assustado e falou: Beraldo, o que tá acontecendo? Ele falou: Renan, estão investigando o complexo todo, aparentemente estão procurando vínculos entre a empresa nos Estados Unidos e a empresa no Brasil, entre eu e a empresa no Brasil, que é o grande alvo da investigação, e eu vou contribuir. Só que para isso eu vou ter que sair tanto do MBL quanto da Jovem Pan, e é um caminho natural, e eu acho que ele tem que fazer. Eu espero, de verdade, que não haja nenhum vínculo operacional entre as coisas que aconteceram nessa empresa aqui e ele. Torço para que ele seja inocentado. Se não for, aí ele já tá afastado. Mas eu fico, de fato, chateado de verdade. Kertzmann, tem pergunta? Boa noite, Renan, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vamos falar de Minas, Sô. Uma missão que tem um partido novo, eu sei que tem muita coisa para vocês resolverem, deliberarem, mas vocês têm aspirações grandes, nacionais, presidenciais. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, é um dos estados mais influentes politicamente falando para a construção de qualquer candidatura. Como é que vocês pretendem atuar ano que vem aqui? Vocês pretendem ter candidatura própria ao governo do estado? E se não tiverem, a quem vocês pretendem apoiar? A gente está adotando uma política de ter candidatos ao governo em todas as principais cidades, por todos os principais estados do Brasil. E não vai ser diferente em Minas Gerais. Naturalmente, se um quadro que nós montarmos e colocarmos para a candidatura a governo não for suficiente, no sentido eleitoral mesmo, de desempenho, ou do ponto de vista técnico, né, não conseguir levar à frente a agenda, aí talvez a gente não tenha. Né? Eu acho que Minas Gerais, e aí eu vou falar sobre a contribuição da missão em Minas, deveria ter uma pessoa nossa com uma visão de mundo como a nossa, especialmente no enfrentamento aos problemas fiscais, que em Minas são gigantescos, problemas de infraestrutura. A gente sabe, por exemplo, que a malha rodoviária de Minas Gerais é absolutamente desastrosa, isso atrapalha o escoamento de produtos. Existem muitos municípios em Minas, é muito município, portanto é muito prefeito, é muita emenda rodando para lá e para cá, é muito pouca eficiência, especialmente na região norte de Minas. E isso precisa ser endereçado não só pelo governador, mas por um eventual presidente da República que olhe para essa questão em Minas. Agora, dito isso, tem um problema assim, gigantesco que permeia tudo isso, que é, como é que pode Minas, com todos esses problemas, inclusive com a invasão agora do PCC, que tá rolando de baixo para cima, pegou especialmente a partir do Triângulo, Minas tá querendo eleger o cara com Cleitinho, né? E aí você pega algumas pesquisas também, não sei se você chegou a ver isso, mas
Você pega, por exemplo, as camadas com maior escolaridade, dando uma votação interessante pro Cleitinho, uma intenção de voto interessante para ele. Isso me assusta muito. Eu acho que a construção de uma candidatura que livre Minas Gerais de um sujeito como esse é obrigatório. É uma questão de sobrevivência institucional do Estado de Minas Gerais. Porque senão a gente vai entrar nessa luva de pedreirização da política de tal maneira, tá, que vai ser, vamos dizer assim, um sistema de incentivo. Coloque as pessoas mais bizarras para fazer os vídeos mais bizarros, falando das coisas mais simplórias que todo mundo quer ouvir. Essas pessoas numa posição legislativa, essas pessoas depois vão chegar numa posição no executivo, não vão administrar bem, aí, sei lá, o cara fala, beleza, não adianta eu votar em pessoas que dizem que vão mudar o Brasil, que são muito diferentes, são de fora da política, aí recoloca um cara do centrão e o jogo fica girando num ciclo sem fim de incompetência. Eu acho que a gente não pode ter a chance de, no momento em que as pessoas querem mudar em Minas, colocar um Cleitinho. Eu acho isso desesperador. Só complementando aqui, então, só complementando, Madá, por favor, pegando o gancho na resposta do Renan, você está se posicionando claramente contra uma candidatura do senador Cleitinho. Obviamente, vocês não devem apoiar o candidato que vai caminhar com o presidente Lula, né? E o terceiro grande player que hoje está colocado, caso vocês não tenham candidatura própria, então a tendência seria apoiar a candidatura do vice-governador Matheus Simões? Eu já tive 2 vezes com o Matheus Simões, me pareceu um cara bacana. Naturalmente tem discordâncias das estratégias adotadas pelos MDB, especialmente no período em que o Bolsonaro era presidente e com o endosso dele, e também ele foi do Partido Novo, né, e das posições que o Partido Novo adotou naquele período. Dito isso, não há absolutamente nenhuma conversa nossa institucional com ele, com gente do grupo dele. Eu só penso que, dado que não queremos ter nem Cleitinho, nem um candidato ligado ao lulismo, algo precisa ser feito. Espero que seja uma candidatura da missão, mas em última instância juntar forças com figuras políticas para evitar o desastre Cleitinho. Se isso for eventualmente apoiar o Simões, acho que é uma coisa pra gente deixar para ano que vem. Mas de fato, assim, a gente teria que ter uma postura de responsabilidade. Não dá para deixar o Estado como Minas na mão do Cleitinho. E uma coisa que eu não sei, desculpa, eu não sei se quer, isso foi uma resposta muito de político, né? Eu tô meio parecendo politicão respondendo assim. Não, tem que voltar ao normal. Vou deixar o cabelo crescer. É o seguinte, já tá quase Paulo Maluf. Vou fazer o diabo pra não botar esse cara lá. A minha sugestão é a seguinte: venha para Belo Horizonte, me avisa antes, a gente senta no boteco, toma uma cerveja, come torresmo, e você vai descer desse muro político, você vem pro chão da terra aqui. E aí, o que você achou desse trecho? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve para acompanhar mais cortes como esse.